sobre outros assuntos, tá? A gente vai falar agora sobre essa demora do Vasco de anunciar contratações. O torcedor tá irritado, o torcedor, com razão, né, tá começando já a ficar muito preocupado, né? O Vasco é um dos únicos clubes do futebol brasileiro que até agora não contratou jogadores nessa janela de transferências. Isso aí tá irritando, né? O torcedor tá ansioso, né? O torcedor não aguenta mais tanta especulação, e eu me coloco também, né? Apesar de eu trabalhar com as notícias, apesar de eu estar buscando as notícias, eu sou torcedor, eu sou vascaíno, doente, eu sou apaixonado, e eu também, né, fico irritado, eu também não aguento mais essa novela de ossa, eu não aguento mais essa questão do Sousa, né, que já fechou com o Vasco, já se despediu da torcida do Racing e até agora não chegou ao Rio de Janeiro. Eu me incluo nessa turma que também não aguenta mais, mas a gente tem que entender os motivos por que essas coisas estão acontecendo. Eu vou falar sobre isso, por que o Vasco ainda não anunciou essas contratações. Mas antes da gente chegar nesses assuntos, queria aqui, né, mais uma vez, hoje é terça-feira, meus amigos, hoje é dia de trabalho, eu sei que tem muita gente aí passando muita dificuldade financeira, pessoas que estão empregadas, trabalhando, ganhando um salário muito pequeno, muitas pessoas desempregadas em casa, passando necessidade, sem conseguir pagar as contas, sem conseguir ir no mercado, fazer uma compra, comprar um arroz, um feijão, um café, uma carne. E meu amigo, você que está aí do outro lado me assistindo, que tem mais de 30 anos de idade, principalmente, né, para quem tem mais de 30, 40, 50, 60, 70 anos, meus amigos, a chance de você ter dinheiro de verdade, preso, retido, escondido no governo brasileiro, essa chance ela é gigantesca, passa de 95% a probabilidade de você ter algum valor retido. Ah, Mário, qual é o valor que eu posso ter? Eu não tenho como saber, eu não tenho bola mágica, mas você pode descobrir quanto você tem fazendo uma consulta. E é uma consulta muito fácil e muito rápido, que vai levar menos de 5 minutos para você conseguir fazer aí todo o procedimento. Então você que ainda não foi lá fazer essa consulta, posso falar um negócio para vocês. Aqui no nosso canal, mais de 5.500 vascaínos fizeram a consulta. E a taxa, o nível de pessoas que está conseguindo recuperar uma grana passa de 98%. Então você que quiser ir lá agora, consultar, descobrir qual é o valor que você tem para receber, faz o seguinte, escaneia esse QR Code que está aqui no cantinho da tela agora, ou mais fácil ainda, clica aqui no primeiro link aqui no topo da descrição do vídeo, bem aqui em cima na descrição tem um link, ou no primeiro comentário fixado também tem um link. Clicou no link ou escaneou esse QR Code, você vai ser direcionado para o nosso site, para a página que a gente criou. Chegando lá, você vai assistir um vídeo bem rapidinho, de 2 minutinhos, terminou o vídeo, coloca os seus dados. Terminou de preencher os dados, faça o pagamento de apenas R$ 87,00, pode parcelar no Pix ou no cartão em 12 vezes sem juros, dá um pouquinho mais de R$ 5,00 por mês, e aí você fez o pagamento, é só esperar e com certeza em menos de 3 horas você já será avisado quanto você tem para receber, e você já vai ter essa grana sendo enviada por um Pix na sua conta bancária em menos de 24 horas. Eu vou colocar para vocês mais uma vez, um depoimento de uma amiga chamada Patrícia Pimenta, que fez aqui a consulta no último domingo. Ela fez a consulta, me mandou um áudio aqui, né, que ela conseguiu resgatar R$19 mil. E aí eu peço pra galera me mandar, né, porque muita gente fica na dúvida. Então ouve aqui, né, o áudio da Patrícia. Pra você que tá na dúvida, você que tá aí, né, sem saber se vale ou não a pena fazer, ouve aqui esse áudio. Olha que bacana, né, que ela conseguiu resgatar, o marido dela também conseguiu resgatar. Então faz isso, ouve o áudio, enquanto você está ouvindo, já vai clicando no link aqui embaixo, já vai escaneando o QR Code e já vai indo lá no nosso site. Olha que legal. Oi, Mário Coelho, tudo bem? Quem está falando é aqui a Patrícia Pimenta. Primeiro te agradecer pelo conteúdo que você traz todos os dias do seu canal. Tamo junto. Seus vídeos aí são muito informativos, sempre deixando o torcedor do Vasco bem informado. Obrigado. Mas eu tô aqui te mandando essa mensagem porque ontem, no domingo, eu fiz a consulta lá no site que você criou para descobrir os valores que estão retidos no governo. E, Mário, depois de eu fazer a consulta, em menos de 3 horas, eu já tinha recebido o aviso que eu tinha R$16.500 para receber. E acabei de receber esse dinheiro na minha conta agora, através do Pix. Então, eu queria te agradecer muito. O meu marido que me indicou, né, ele assiste seus vídeos todos os dias, né, a nossa casa toda é vascaína. Seu Mário, muito obrigado. Meu marido já tinha feito a consulta, ele tinha conseguido resgatar R$6.900. Então tá todo mundo feliz aqui em casa, vai ajudar muito. Tá vendo? Eu tô falando pra vocês, rapaziada, não percam essa oportunidade. Escaneie o QR Code aqui,
clica aqui no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, faça como a Patrícia, faça como o esposo dela, vai lá agora, faça lá, bota os seus dados, passa os pagamentos, R$87. Meu amigo, se você não fizer, depois, não vem daqui a um mês me perguntar, pô, Mário, ainda dá para fazer? O governo provavelmente vai travar isso aí em algum momento nas próximas semanas, porque esse ano é ano de eleição, beleza? Falando agora de contratações, cara, o torcedor vascaíno, né, eu vou até dar uma olhadinha aqui para receber algumas mensagens aqui de algum empresário, de alguém, né, em relação a tudo isso, mas o torcedor vascaíno tá estressado, tá nervoso, tá chateado, né, o Vasco que praticamente acertou 2 contratações na Argentina, o Sosa, Santiago Sosa do Racing e também o Franco Colídio do River Plate, e aí os jogadores não vieram pro Brasil ainda, não chegaram ao Rio de Janeiro para ser anunciado, para ser aí apresentado, para já estar registrado, para na próxima rodada do Brasileirão estar em campo, e o torcedor quer entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, família, o Vasco não conseguiu até agora dar as garantias financeiras necessárias para que esses jogadores sejam liberados. Que garantias são essas? Garantias que o Vasco vai ter condição de arcar com o pagamento desses valores. O Colídio, 5 milhões de euros. O Sosa, 8 milhões de euros. Ah, Mário, muita gente fala, Mário, mas e o Lamáquia? Por que o Lamáquia não vai lá e paga? Porque essa é justamente a questão. A Justiça do Rio de Janeiro, ela ainda não homologou, ela ainda não aprovou a venda da SAF vascaína. E com essa não aprovação até agora, o Vasco ele não foi capaz de trazer mais dinheiro para dentro do clube. O Vasco ele só captou aqueles 40 milhões na semana passada, na semana retrasada, e aquele dinheiro não dá para você bancar essas garantias financeiras. O Sosa, meu amigo, só o Sosa vai custar 40 milhões. O Colídio, mais 25 ou 30 milhões de reais. Então isso de 40 milhões que o Vasco resgatou de empréstimo na semana retrasada, não é garantia. Não tem como o Vasco garantir que vai ter condições de pagar com esse dinheiro, porque não vai. E aí o Vasco indo à justiça para poder pedir essa aprovação da venda, e aí sim poder trazer mais 160 milhões de reais para os cofres na próxima semana ou essa semana, vai com certeza destravar essas negociações. Então o Vasco está de mãos atadas nesse momento, né? O Admar tenta, faz, corre, vai na Argentina, quase foi para a Espanha, pode ir para o México para poder destravar outras negociações, mas não adianta negociar, conseguir aí, né, fechar com o jogador e com o clube, se o Vasco não tem condições de demonstrar para esses clubes que o Vasco tem condições de pagar os valores, né, as quantias necessárias para que os jogadores sejam liberados e possam chegar aqui ao Brasil e ao Rio de Janeiro. É óbvio que a gente está na expectativa, estamos ansiosos, né? Hoje o Sosa treinou na equipe do Racing, o Colídio treinou com o River Plate, e o que a gente pode fazer nesse momento é torcer, meus amigos, torcer que a juíza da 4ª Vara Empresarial libere a venda, torcer que os clubes, o Racing e o River Plate, entendam, né, que o Vasco vai em algum momento pagar quando tudo isso for resolvido e de repente liberarem os jogadores antecipadamente, e torcer que o Admar Lopes continue negociando, porque a culpa infelizmente não é do Admar. Ele faz de tudo que ele pode, meus amigos. Ele está tentando, né, com a lábia, né, indo aí nos locais, né, fazendo o que ele pode nesse momento para poder buscar essas contratações, né? Como eu falei, Sosa e Colídio, enfim, são esperados no Rio de Janeiro nos próximos dias. E, meu amigo, agora uma coisa que começou a preocupar o torcedor vascaíno é que já estamos na terça-feira, no fim da terça-feira, fim de tarde de terça-feira, e nada do Santiago Sosa se apresentar ao Vasco da Gama ou pegar um avião para vir para o Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco da Gama. E o Santiago Sosa segue treinando normalmente lá no Racing, tá? Apesar dele não ter sido relacionado no último jogo, ter se despedido, né, do torcedor do Racing na última partida, o jogador segue treinando normalmente, segundo a imprensa argentina, porque o Vasco não apresentou as garantias financeiras ao Racing. Por isso o Racing ainda não liberou o jogador para pegar o avião rumo ao Rio de Janeiro. De todo modo, existe ali um otimismo para que a negociação se resolva nas próximas horas, mas nesse momento o jogador ainda não embarcou para o Rio de Janeiro, porque o Racing ainda espera, né, as garantias financeiras do Vasco da Gama. Isso preocupa porque, se você puxar um pouquinho na memória, a situação do Fernando Seabra, né, técnico do Curitiba, que chegou a acertar tudo com o Vasco, a negociação foi dada como certa, como sacramentada, o jogador chegou a se despedir
dos jogadores do Curitiba, não deu treinamento no dia, depois a negociação teve ali uma reviravolta, né? Ficou travada, e acabou que o Seabra continuou lá na equipe do Curitiba. Então é claro, né? O torcedor do Vasco fica escaldado e fica com medo de acontecer o mesmo com o Santiago Sousa. Será que a diretoria do Vasco vai passar essa vergonha de novo? Não é possível, né? Não é possível, quero acreditar que não. Quero acreditar que eles não vão fazer o Vasco passar por esse constrangimento de novo. Não é possível. E uma coisa também é importante ser dita, né? Eu sei que o torcedor fica impaciente, às vezes acaba até ficando bravo com a gente, né? Com quem traz as notícias, com os jornalistas, com os canais, com as páginas. Cara, assim, os menores culpados, né, dessas novelas são os jornalistas, ou quem traz a informação aqui, né? O papel da gente aqui é informar, é trazer o que está acontecendo. A gente pega e traz o que está acontecendo. Pega as fontes, traz tudo direitinho. Se a negociação se arrasta por dias, por meses, por semanas, isso depende exclusivamente de quem tem o poder para contratar, de quem pode fechar ou não uma contratação. Então, a culpa não é de quem traz a notícia, né? A culpa não é de quem traz a notícia, a culpa é de quem está lá para fechar a negociação. O nosso papel aqui é informar. Se a negociação está praticamente acertada, a gente traz a informação. Se a negociação dá uma travada, a gente traz a informação também. Mas eu entendo que é chato, né? Eu entendo que é chato, mas a culpa não é nossa. Espero que o Vasco não faça essa vergonha de novo, né, ao seu torcedor, de deixar aí essa situação subir no telhado, né?